Começando mais um bate-papo esportivo e continuando a série de entrevistas com treinadores, jogadores de basquete. Hoje a gente tem a honra de receber o Davi, treinador de basquete, com muita história no basquete masculino, teve história agora recentemente no basquete feminino também. Davi, obrigado por ter aberto esse espaço para conversar com a gente. O espaço é todo seu para se apresentar a todos. Felipe, tudo bem? Pessoal que está ouvindo aí, né? Meu nome é Davi Pelosini, sou técnico de basquete há 25 anos e estamos aí, vamos bater um papo, tô aberto aí, vamos para cima. Ô, Davi, como que, aquela perguntinha clássica, né? Como que começou a sua história com a bola laranja? Quando que o bichinho da bola laranja te picou e você viu que era a sua profissão, era o seu amor, esse esporte tão apaixonante, tão cativante, né? Eu gosto muito de basquete, realmente. Inclusive, lá no Maranhão, joguei no IFMA, no time mais 45. Um abraço para o pessoal aí, Dart e galera. E eu sempre fui envolvido, sempre joguei, né? Eu comecei jogando futebol com 8 anos para 9 anos, futebol de campo, perto da rua da minha casa, né? Que era uma atividade gratuita, assim. E minha mãe gostava muito do seu Rossi, do professor, que é um super educador, tem livros publicados aqui da minha região, eu sou de São Bernardo. E a minha mãe jogou basquete, né, cara? Ela jogou seleção brasileira, tudo. Quando ela ficou grávida de mim, ela pediu dispensa da seleção e meio que se aposentou, né? Então já nasci numa barriga e o sangue do basquete já corria nas veias. Eu, com 10 para 11 anos, migrei do futebol para o basquete. Gostava de ir nas aulas de basquete, que a minha mãe era professora de educação física e tinha uns times femininos, às vezes eu completava lá o coletivo e brincava lá com as meninas de basquete, fui aprendendo com a minha mãe os primeiros fundamentos. E aí, lá para 10, 11 anos, eu resolvi que eu queria jogar. Aí eu fiz um dia de treino no Clube dos Meninos aqui, em São Bernardo, eles gostaram de mim, e daí para frente. Só que a primeira categoria do masculino naquela época era sub-13, eu tinha 10 para 11 anos, né? Então eu era bem pequenininho assim. E aí fui jogando basquete, foi a minha adolescência toda. O basquete ajudou muito a formar o meu caráter, né? A minha forma, né, de lidar resiliente com a vida, enfim, e com a minha mãe sempre me orientando. Depois, eu cedo já queria ser técnico de basquete, eu joguei basquete até entrar na faculdade. Quando entrei na faculdade, joguei basquete na faculdade, preferi me dedicar aos estudos, não achei que ia ganhar dinheiro como jogador, né, como profissional, assim. E já logo fui, os 4 anos da faculdade, fui técnico do basquete feminino da FEFISA. Já trabalhava, passei num concurso aqui da Prefeitura de São Bernardo e fui assistente técnico do Sidney, do Buca, e, não, levava os uniformes para lavar, e, sabe, aquela parada, passava pano no chão, deixava tudo do jeito, e quando dava para dar um aquecimento, pô, dá um aquecimento para eles hoje aí, ia lá, empolgadão. Trabalhei um ano com a Thelma de Graça, Thelma Tavernari, né, que foi 35 anos coordenadora do basquete do Pinheiros. E hoje ela trabalha na Wolves Basketball comigo, eu tenho um super orgulho, tenho uma academia de basquete, ela trabalha lá. E esse um ano o ano de 2000 que eu trabalhei para ela de graça, foi minha verdadeira faculdade, assim, eu aprendi muito com a Thelma. E logo depois de sair da faculdade já começaram a surgir os convites para times de federação, né? Aí eu fui técnico aqui do Databasket de São Bernardo, fiquei 2, 3 anos aqui, depois fui para o Espírito Santo, ser assistente técnico, preparador físico, eu tinha acabado de fazer uma pós de treinamento personalizado, e aí fui, fui preparador físico e assistente técnico num time adulto, né, no NBB1, o CETAF, lá no Espírito Santo. Depois voltei, trabalhei em São Caetano, voltei para São Bernardo 3, 4 anos, e aí surgiu o convite de ir para o Pinheiros, para ser técnico de sub-16, sub-17, e ali meio que eu fiz o nome, né, que eu fui vitorioso, peguei seleção brasileira sub-17 como assistente, fui técnico na sub-18, classificou para o Mundial. Estamos vendo aí agora a dificuldade que é, né? O Brasil está
jogando sub-16 agora do Pato, então, excelente treinador, super competente, mas é pauleira mesmo, estamos com 3 jogos, 3 derrotas, porque é difícil, eu não consigo nem julgar, né, uma comissão técnica, porque eu sei quão é complicado, e na minha oportunidade, graças a Deus, né, a gente conseguiu ganhar da Argentina lá num jogo muito duro, feio até de assistir, assim, de 2 times de zaga, uma pegada pra caramba, mas acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida no basquete, foi classificar o Brasil para o Mundial Sub-19 em 2016. E aí, depois disso, veio a pandemia, né? Eu já tinha 3 títulos de LDB, de Sub-20, né? Acho que eu fiquei 11 anos com 18 títulos no Pinheiros, 2 vice-campeonatos, né? Então, fui fazendo nome e com a pandemia diminuíram, né? Enxugaram os custos e falaram, Davi, bora com essa sua molecada aí, pega uns 3 adultos, tem aqui 60 mil, distribui aí para os caras, 4, 5 caras, e vamos, né? E foi legal, foi uma experiência maravilhosa. A gente conseguiu ser 6º do Nacional na 3ª temporada. Eu achei que eles iam segurar a minha base, eu pedi de todo jeito, falei, meu, segura esses caras aqui, que com o tempo nós vamos ser campeão desse negócio aí, né? Mas aí não deu certo, venderam todo mundo, enfim, trocaram todo mundo. E por troca de diretoria lá no Pinheiros também, a gente achou melhor, né, que do meu ciclo ter acabado. Mas, pô, fui muito feliz, 10 anos muito feliz e um ano muito ruim, assim, no Pinheiros, que eu até achei bom, né? Sair, viver outros ares. Hoje eu tenho uma empresa de basquete que chama Wolves Basketball e tem uma academia de basquete para garotos, desde garotos que pô, são tão tímidos, que não conseguem fazer a seletiva do time do colégio. Eu tenho um caso desse, entendeu? Até meu melhor armador, sub-13 de São Paulo, o Valverde, né? O Igor Valverde, na minha opinião, ele é o melhor sub-14 hoje, armador de São Paulo, que meu vai lá para se aprimorar, para querer ser um profissional no futuro, entendeu? Então, eu tenho uma mentoria com trabalho de, né, aconselhamento psicológico desportivo, aconselhamento nutricional, aconselhamento de treinamento resistido, né, da parte de musculação, a gente monta o treino deles, olha a rotina, rotina escolar, desempenho escolar, ajuda os pais nesse momento de adolescência, que é muito importante, entendeu? E, assim, é uma empresa que vai fazer um ano e está, assim, aqui em São Bernardo, eu tenho, acho que, uma vaga hoje, terça-feira, 3 horas da tarde. Entendeu? O negócio está tomado. Eu dei a sorte da Thelma vir trabalhar com a gente também, que é a melhor técnica de categoria de base do país. Ela entende muito de fundamento. Eu acho que o basquete estava muito, até no feminino, focar muito mais no fundamento. É muito esquemático, sabe? Muitas ideias do treinador e pouco, meu, vamos quicar a bola no chão, vamos chutar não sei quantas mil, sabe? Acho que a gente precisa rever o basquete, não só feminino, né, mas masculino também, em relação à quantidade desses conteúdos na base e a proporção deles, né? Então, basicamente é isso. Trabalho com capacitação de técnicos também, que eu dou curso de sistema ofensivo dinâmico, curso de como montar uma defesa, enfim, são coisas que eu gosto. Eu sou mestre em psicologia da saúde, né? Mas não fiz mestrado pensando em área acadêmica, nem nunca gostaria, acho que, de dar uma aula em universidade, assim, não é muito a minha cara. Eu sou um cara de chão de fábrica, eu gosto de pisar lá na quadra, ir para cima e fazer o que precisar, desde passar o pano na quadra até tempo meu, vamos ganhar isso aqui desse jeito. Legal. É mais da parte prática, né, Davi? Eu associo muita teoria na prática, entendeu? Eu acho que a gente é muito prático, os técnicos de basquete ficaram muito práticos com o tempo. Eu acho importantíssimo essa parte da teoria, da didática, entendeu? Do time estar sabendo qual que é o caminho, o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo aquilo. Mas, assim, e para dar aula em universidade, ainda mais hoje, a educação física do jeito que está, não é uma vontade minha. Assim. Ô, Davi, você comentou da questão da base, né? E hoje a gente vê as crianças com celular, redes sociais. Hoje a gente vê essa questão da base das crianças voltando a ter esse amor pelo basquete, voltando a ter esse gosto de fazer algum esporte, escolinha. Você que já passou por todo esse processo e ainda vive o dia a dia,
qual que é a importância hoje de continuar esse trabalho de base, de fazer um bom trabalho na base para a gente ter futuros grandes jogadores ou jogadoras? Aí são dois assuntos, né, em um, trabalho de base de basquete e a contemporaneidade, digamos assim, né, o telefone celular, o smartphone na vida das crianças, né. Eu vou falar por mim, eu tenho uma filha de 12 anos, cara, ela não tem smartphone. Ela é um ET, né, no colégio dela, assim, e eu desde o início falei, vocês estão preparados? Vocês vão ser um ETzinho mesmo, que não tem. Eu até fiz, eu tenho uma de 12 e uma de 9, né, e elas sabem que elas não vão ter o telefone e o porquê disso. A minha filha toca um piano, assim, de primeira, uma joga vôlei, competição, a de 12, a outra treina 3 vezes na semana tênis, a Vera, a minha de 9, ela joga tênis de verdade. Ontem eu joguei com ela, ganhei, logicamente, né, uma criancinha de 9 anos, não ia dar esse mole, né, bati na Sofia igual a criancinha que ela é, mas são crianças saudáveis, são crianças extremamente educadas, que eu tenho um super orgulho, e que têm um contato muito pequeno com telas, televisão, computador, smartphone, tablet, companhia, tá? Então, a primeira coisa é que o smartphone, principalmente, ele trouxe um sedentarismo para as crianças e uma falta do social olho no olho, né? Dessa sociabilidade de verdade, que eu vou e trombo em alguém tromba em mim, eu caio no chão e preciso levantar, que o smartphone não, você dá um restart lá e joga de novo, né? O bonequinho lá morre, você aperta restart, ele ressuscita e você continua jogando e se divertindo. E a vida não é assim, né? A gente sabe que a vida não é assim. Então eles não estão muito preparados emocionalmente para o que é a vida, consequentemente com um corpo frágil, muito parado, e um corpo forte, cara, não fica deprimido. Um corpo forte não tem problemas, assim, não sei quem está com câncer, vamos embora, vamos tratar esse câncer, ela vai sair disso e vamos para frente, entendeu? Então, não, e agora? Então, essa é a primeira coisa, né? A relação dos pais com os filhos e os filhos e o smartphone, né? Que precisa, quando tem um porquê, as escolas proibirem dentro da escola, né, o smartphone. Por que não os pais proibirem o smartphone dentro de casa, cara? Entendeu? Então, assim, eu sempre oriento, eu sei que a orientação hoje, né, na OMS é tudo bem aos 14 para 15 anos e nada de rede social até os 16, 17 anos, cara. Tem lógica isso, né? Elas não estão preparadas nem o corpo delas, muito menos a cabeça delas para o que vem, né? Eu sou um cara totalmente alheio a isso, eu sou público, eu tenho jogo, alguém posta alguma coisa, os haters vão lá e escrevem. Eu nunca li, eu não tenho ideia do que os haters falam de mim. Desculpa, haters, vocês vão ser sempre ignorados, por mim, ignorados. A minha vida é quem me conhece, aqui minha esposa, minhas filhas, né, os meus atletas, ou atletas que me conhecem realmente, e esses aí sim podem ter, né, uma avaliação do que eu estou fazendo, e ainda é uma avaliação totalmente individualizada e particular, e algumas podem me importar, outras eu vou entrar por aqui e sair pelo outro lado. Então eu nem leio, né? Eu não sei o que está acontecendo no mundo virtual, porque não me interessa a vida, né? A vida real, digamos assim. E o trabalho de base precisa entender essa lacuna do problema que é hoje a educação física nas escolas, né? Porque a gente ficou mais sedentário e mais suscetível à tecnologia, não só o telefone, tá? Hoje a gente, sei lá, bate palma, a luz da casa liga, né? Você fala, Siri, não sei das quantas, ou a própria A própria Alexa. Alexa, né? Alexa, você não precisa ir lá e apertar play no seu videocassete, no seu, entendeu? Você aperta o botão e troca o canal da televisão. Então, a tecnologia ela ajuda a gente a facilitar o caminho, né? E aí, a gente precisaria frequentar mais as academias e tudo bem que o carro está levando, eu ia a pé, ia a cavalo, e agora eu vou com o carro.
que ótimo, né? Vamos usar a tecnologia. É maravilhoso estar conversando com você e não ter que ir lá em Araraquara para conversar com você, né? É ótimo o que a gente está fazendo. Então, usar a tecnologia a favor, mas o Brasil não tem uma política de esporte. O MEC, se deixar, tira a educação física, que é praticamente isso que eles estão fazendo, né? Um dia de educação física, cara. Se as crianças entrassem no colégio todos os dias e tivessem uma atividade física, todos os dias antes de ir embora, ou assim que chega de meia hora de educativo de atletismo, de polichinelo, flexão de braço, agachamento, sei lá, meu, faz um crossfitão maneiro com a molecada, com um som alto no intervalo, ó, o intervalo vai ser isso aqui, que ativasse e que trouxesse a cultura do movimento nas escolas, eles iam ter, saber respeitar muito mais os amiguinhos, eles iam com certeza ter hábitos mais saudáveis. O refrigerante, cara, sabe? O refrigerante salgadinho na mão de criança é um crime, cara, que a gente está fazendo, né, com as crianças. E aí soma esse sedentarismo ao bombardeio e às redes sociais, que hoje o webbullying, cara, aqui no colégio que eu trabalho direto, palestra sobre webbullying e tudo mais. Soma, né, esse sedentarismo com a alimentação e o que eles estão passando psicologicamente, pô, resta ir lá o técnico da categoria de base resolver um monte de problema que às vezes até o trabalho de base fica para trás, entende? Para a gente ir lá e julgar hoje o Pablo porque perdeu. Cara, nós estamos num momento social, assim, bem complicado para a atividade física, né? Então, são garotos que chegam, garotas, né, que chegam na categoria de base, tem um mínimo, que é saber correr para frente. Eu digo você, eu corrijo garotos que eu vejo que ele não está condenado o mínimo para correr para frente. E aí o treinador está lá com 1h30 apertado e precisa ganhar de alguém no fim do mês, sabe? Que eu acho que é outra coisa meio complicada. Categoria de base não é ganhar, é competir bem, entendeu? É aprender a ser competidor, lutar pela vitória, beleza. Mas a obrigação de ganhar, e aí o técnico da base cair porque o time não foi bem, eu acho meio complicado, né? Isso. A base, você disse, o nome já diz. Se você não tiver um bom trabalho de base, você não vai ter um fruto lá na frente, é o que a gente está vivendo. Nós não Sim. temos um fruto bom lá na frente, porque nós não temos um bom trabalho de base. Então, capacitação dos técnicos, mais bola na mão, a molecada ter mais bola na mão, conteúdos mais pertinentes, menos jogadinha e mais um contra um e quicar a bola, passar a bola lá no outro lado da quadra, fazer força, entendeu? Não tem excelência no esporte sem estrutura. Não dá. O cara com 15 garotos de 3 bolas vai ser um treino. 15 garotas e 15 bolas vai ser outro treino. Sim. Então, quanto mais pegar na bola, mas a bola da competição não interessa, cara. Corre atrás de bola, tem que ter bastante bola nessa quadra aqui. Minha academia, cara, às vezes tem 3, 4 lá, tem 9 bolas na quadra. Se eu quiser pôr todo mundo lá com 2 bolas, eu tenho que ter essa condição. Com 3, bolinha de tênis. Meu, aqueles trabalhos, né, que a gente faz com multitarefas, né, que o pessoal chama de neurociência. Trabalho de multitarefas, você dribla com a mão, faz uma outra coisa e responde de acordo com a cor, e sabe, e deixar o jogador mais inteligente. A gente, infelizmente, encontra muitas jogadoras, né, e jogadores que não leem, que não interpretam direito o que o técnico está falando. Cara, é um enrosco, é um desespero, assim, tem que começar de novo, né? Então, primeiro, é a escola ter educação física, que acabou na escola, e aí essa defasagem chega lá para o clube, precisa, então, tá bom, o que eu faço com esse problema? Anda para trás, irmão, e dá educativo de atletismo, um monte de trabalho coordenativo e força, para ver se eles começam a jogar certo daqui a uns anos, entende? E nesse período, pelo amor de Deus, não cobre resultado desses indivíduos que a gente está andando para trás, para tentar andar para frente, ali à frente, é possível, né? O trabalho de base pode fazer esse trabalho da educação física. E ele é fundamental, cara. Eu gosto muito dessa matéria. Se deixar, eu falo mais 10 minutos. Falei 10. Não, mas é muito bom que hoje
Hoje, graças a Deus, a gente, principalmente com o crescimento do basquete feminino, a gente tem acompanhado também esse crescimento das crianças terem alguém como espelho e quererem voltar a praticar esporte, ter alguém como referência, que até pouco tempo atrás a gente não tinha, né, Davi? O exemplo é fundamental, né? As jogadoras e os jogadores aí precisam ter exemplo também, né? Não brigar na quadra, respeitar o treinador, enfim. Ô, Davi, ainda falando da base, um jogo que a gente é daqui de Araraquara, mas a gente tem o nosso comentarista o Paulinho lá encerrado em Brasília, e uma atitude legal que a galera lá de Brasília está fazendo é vendendo essas pulseiras do Cerrado justamente para ajudar a galera lá, da base lá e disputar o CBI, né? Que são atitudes também que mostram para as crianças que nada é fácil, né? E que com a ajuda de todo mundo é possível conquistar os objetivos, né? Eu comprei 20 e dei uma para cada jogadora do Cerrado. E distribuí umas por aí também. Legal. Forma de ajudar, né? É bem Sim. isso. Então, eu conheci a mãe da garotinha que está com essa missão aí. Meu, elas são super solistas, assim, e a gente conversou um monte, ela ficou super agradecida. Quando a gente consegue ajudar, tem que ajudar, né? Tem que colaborar. É feio, é ruim a questão de que, poxa, deveria, né, ter esse dinheiro, esse recurso, e ela tá tranquila que ela vai jogar, né? Mas se não tem, ela tá tentando a forma dela, né? Exatamente. E ainda falando de preparação, Davi, tem muita diferença entre você que trabalhou no masculino e no feminino? Tem muita diferença a preparação, treino tático, treino físico do basquete masculino para o basquete feminino? Você que ficou muito tempo no masculino, você teve que fazer alguma adaptação, uma metodologia diferente ou é basicamente igual o masculino e feminino? Cara, é difícil, né, falar assim, o basquete masculino e o basquete feminino, porque o basquete feminino em Araraquara é diferente do que no Sampaio, que é diferente de São José. Mas lógico que tem tendência, né? Aí sim, porque também no Pinheiros masculino é diferente do paulistano, que é diferente do. Tudo bem. Mas tem algumas tendências, assim. Então, o que eu posso falar é da minha pequena experiência de vida, né? Assim, no começo eu percebi uma certa dificuldade de disciplina e intensidade dos treinamentos, assim, muito rápido, precisava parar, entende? No feminino, mas assim, muito rápido mesmo, né? Então, e percebi uma certa dificuldade de treinabilidade, digamos assim. Eu não sei o que os outros técnicos, ou qual eram os estímulos que elas tinham antes, mas eu tive que andar para trás um pouco, entende? Eu tive que recuar um pouco como técnico, o meu ímpeto de fazer as coisas acontecerem e desenvolver aqueles indivíduos, né? Aquelas meninas, eu tive que dar uma recuada, assim, por esses motivos, né? Mas o período de pré-temporada foi bom, a gente conseguiu atender, né, o plano, né, e começamos a temporada também muito bem, fazendo 90 pontos. Acabou aí a minha participação com 83 pontos de média. Eu acho que era só Flamengo, Minas Tênis e Sampaio Corrêa no Brasil, fazendo 83 pontos em 40 minutos, né? Então, assim, eu senti essa dificuldade e também uma resistência pelo sofrimento atrás da glória, digamos assim, entendeu? Para você ter glória, irmão, você precisa trabalhar duro, você precisa sofrer para você chegar lá e se emocionar e levantar a caneca, entendeu? E aí, quando acumulava um pouco os treinos e que agora, meu, vai pegar, vai cantar, o pau vai torar, elas, elas pediam para, não, preciso folgar, preciso isso, preciso aquilo, e com uma voz absurda, assim, com diretoria e tudo. Você fala, meu Deus do céu, cara, preciso trabalhar, senão não tem como, né? Como é que eu respondo isso lá na frente? A gente precisa ganhar, cara, precisa, sabe, bater no peito e falar, não, eu vou morta, mas eu vou. E é assim,
né? Então, no masculino é muito mais simples fazer isso, porque eles entendem o processo e fala, beleza, vai doer, vamos aí. No feminino a gente teve que, né? O momento que não pôde fazer isso também, deu um certo rebu lá internamente, mas eu acho que a gente tem que ser profissional e agora precisa passar por isso aqui, vamos passar e acabou, né? E isso, nesse sentido, eu não vejo problema. Eu vejo o basquete feminino assim com uma defasagem muito grande tecnicamente, sabe? Um jogo de dois times bons ser 50-50, infelizmente as pessoas trocam o canal, cara. Entende? Você olha, por que gosta tanto de NBA? E até a NBA teve uma queda por conta da forma de jogar, de audiência, né? O jogo do NBA era mais interessante. E aí veio o Golden State tacando tudo de três. E a NBA está desesperada agora, porque eles estão perdendo a audiência, porque virou uma atacação, né? Mas mesmo assim, é uma atacação que os caras matam bola e você olha lá, 120 não sei quanto, a 100 não sei das quantas, com 8 minutos a mais. Entende? Isso é atrativo, cara. Né? Quer ver cesta, quer ver enterrada, quer ver basquete de qualidade, né? Uma Euroliga, o passe, né? Passes rápidos e pouca frestinha para fazer cesta, e é cesta. Então você vê que a defesa está dando o máximo e o ataque consegue suplementar isso. E os caras fazem lá uns 75, 85, 95, por prorrogação, 100 não sei quanto. Eu lembro do jogo, o recorde do NBB foi meu, 117-108, Pinheiros e São Paulo, sem prorrogação, jogo 3 do playoff. Cara, aquilo ali foi de vender o basquete assim, entende? Então é difícil vender o basquete feminino porque o jogo demora, né? O pace dos times bons, os dois melhores times têm os piores dois paces, assim, no sentido, tudo bem que é estratégico, o meu time é mais velho, eu vou correr menos, e o lance é ganhar jogo, tudo bem, só que não vende, né? Sim. Então, como quando tecnicamente é ruim e o jogo não tem velocidade, o cara dorme no sofá, troca o canal, sei lá o que ele faz. Então, pensar talvez um pouco mais no produto basquete, faltaria para mim no feminino. No masculino se ouve muito isso. No NBB, cara, nós temos que vender o jogo. Como é que vende o jogo? Entendeu? E todo mundo colaborando para vender o jogo. Porque se não vender o jogo, param de pagar a gente. Né? Sim. No feminino ainda está naquele lance, na minha opinião, pelo amor de Deus, né? Assim, tecnicamente os times não são tão bons e o ritmo do jogo, né? Eu tentei fazer um basquete diferente lá, um pace que obrigava, né, a correr e, consequentemente, com um time bom na mão. Pô, o único time que fez 2 vezes 100 pontos foi o Sampaio. Eu, como técnico lá contra o Santo André, né? 106 e 108, mas uma média de 83 pontos, as pessoas gostam de assistir. Então, eu acho que eles estavam gostando de assistir o Sampaio. E é a ideia, né? Você promover o jogo, né? Ô, Davi, você que já visitou diversos ginásios pelo masculino, pelo feminino também, qual que é o ginásio mais chato de ir jogar contra, que a torcida fica ali no pé, fazendo muito barulho, que é mais acanhado? Qual que é o ginásio mais chato, na sua opinião, de jogar contra? Olha só, eu já fui assistente técnico de times adultos de segunda divisão, né? Que a gente chamava de Copa Milênio antigamente. Já fui técnico de Paulista Primeira Divisão, NBB, depois, né, como técnico no Pinheiros e agora esse pedacinho aí no Sampaio e tudo mais. Cara, não é porque vocês são de Araraquara, não, mas o Gigantão, na época do Uniara, irmão, era um lugar hostil, num nível, porque o lugar era gigante, o lugar lotava e os bêbados arrebentavam com a gente, com os adversários, cara. Desde cusparada, meu, nossa, nem sei quantos apelidos eu já tive em Araraquara, assim. Então, cara, era um lugar hostil, a gente tinha que sair por uma quebrada. Eu lembro uma vez que a polícia veio, a torcida, meu, o vestiário é lá no alto, e mesmo assim a torcida conseguiu quebrar o vidro do nosso vestiário. O policiamento chegou, ficou na nossa porta, que deu uma puta confusão lá, e a torcida quis entrar na quadra, a gente teve que correr, subir as escadas para não apanhar. Assim, era complicado. Jogar na Coque Ribeirão também era difícil por conta da torcida e por conta do time,
que era também um time, meu, que pegava a quadrada toda, dava porrada até na alma, e a arbitragem nem sempre apitava, né? Porque o Lula quase que tinha um apito junto lá também, o técnico do... Cara, um lugar que eu fiquei de cara, assim, com a torcida, né, que, assim, lógico, eu sou um pouco alternativo, assim, né, lógico que era contra o meu time, mas era playoff, Pinheiros e Vasco da Gama, e a torcida fica do lado do banco do adversário aqui, a bateria. E, cara, o som que os caras tiravam, velho, os caras eram de escola de samba mesmo. Que tinha hora assim que o jogo tava rolando, eu me via, eu tava meio que chacoalhando. Assim, de tão emocionante, legal, que era aqueles caras dentro da quadra, meio que pressionando a gente, mas eu sou um cara zen, não tava nada pressionado, tava até admirando a torcida dos caras. Mas é uma torcida, velho, que é muito, muito legal. Assim, muito... Deu parabéns aos vascaínos. E agora falando pelo lado do treinador, como que é para o treinador conseguir ali no meio desse barulho, no meio de todo esse show à parte que a torcida faz, conseguir se comunicar ali com as atletas, passar as orientações? Deu pra ouvir aí, não? Deu. Cara, isso aqui, intermédio, já fui 13 anos técnico da Medicina BC. E a Intermed é uma festa de universitários alucinados, né? Arquibancada, batucando. O meu banco já tomou 7 técnicas. O Renatinho era o técnico, falou: Davi, é porque é você pode ficar aí. Mas seu banco já tomou 7 técnicas. De cara cuspindo os lados. Imagina aquela bagunça, cara. E os dois lados tocando bateria o tempo inteiro. E esse assobio, cara. O cara lá do outro lado da quadra olha para mim. Sério, velho. É bom que dá certo, né? O meu assobio, velho, é alto demais, cara. Em qualquer lugar para minhas filhas estão lá no outro bairro aqui. Dá 10 minutos, elas chegam. Não, papai, eu vi mais você. Ô, Davi, uma outra curiosidade que eu sempre tenho pergunto para os treinadores, que a gente vê no basquete, principalmente no quarto período, né? Que começa aquele jogo mais picado, aquele jogo mais tático de xadrez, né? Perde tempo, arma uma jogada e depois perde tempo para fazer a defesa. Como que é para o treinador quando o time está dos dois lados, ou ganhando com uma certa vantagem e tentar manter ou até ampliar, ou quando o time está muitos pontos atrás e o treinador tem que ali ainda continuar focado, fazer o time acreditar que dá para buscar o resultado, no meio de todo esse barulho que a torcida vai fazendo junto, como que é para o treinador manter a concentração e passar a concentração e a confiança para o time? Eu consigo trabalhar, cara, que até os 5 minutos do quarto, a gente tem que impor o nosso jogo. Bom, né? A partir dos 5 minutos, entra a questão mais pontual do que você está falando, que é a relação placar-tempo. Entendeu? A partir dos 5 minutos, a gente tem que se olhar e falar: e aí, continuamos nessa maluquice, nessa correria, ou começamos a administrar a situação, né? Então, isso é importante. E você não precisa gastar um tempo para falar: ei, 5 minutos, dá uma olhada ali, desacelera. Daí para frente, só se der bandeja, gente. A gente quer contra-atacar sempre, né? E impedir que o adversário faça pontos, obviamente, sempre, né? Então, você vai trocar a estratégia defensiva por conta desses 5 minutos para frente? Muito provavelmente não. Se está funcionando, se eu estou na frente, não. Só que agora, como eu estou na frente, eu paro de correr no ataque. Para de correr de não contra-atacar? Também não. Eu tento contra-atacar, só que todo mundo falando: ó, aquelas que normalmente, pô, tô com confiança e dá para arremessar de 3 aqui, não chuta. Vamos segurar a bola, né? Tem aqueles 2 movimentos normalmente, eu tenho pelo menos 2, que a gente fica bastante com a bola, joga esses 2 movimentos até o fim, vocês já sabem quais são, e vamos tentar diminuir esse pace agora para poder administrar esses 7 pontos, esses 8 pontos, para que fique mais difícil, porque quando você está com a bola na mão, não tem como defender melhor o seu cesto do que com a bola na mão. O adversário sem a bola é impossível fazer cesta, é a bola que faz a cesta. Então agora nós vamos ficar com a bola na mão
Passou de 8 segundos, está liberado, vamos tentar arrumar alguma coisinha aqui e fazer a bola. Né? Então, essa leitura de apareceu uma bola boa antes e estava muito claro, vamos embora, se não, vamos procurar abaixo de 8 segundos ali, ficar com a bola e isso vai, o tempo passando, um lance livre ou outro que a gente arruma, uma bolinha de 3, nós vamos, né, conseguindo administrar ali um jogo que era para ser pau, conseguindo administrar e indo para frente. E o contrário, né? Quando você está atrás, às vezes até antes dos 5 minutos, você precisa pressionar mais e fazer o adversário errar para tentar contra-atacar e jogar os seus movimentos, né, ofensivos mais rápidos, né, e com qualidade, sem pressa. Então, é melhor você perder 5, 6 segundos e fazer a bola do que, né, chegar atacando e ter que defender de novo. Então, você tem que treinar o seu time a jogar no pace alto com qualidade. E ele tem que saber quais são os movimentos ali, qual é a estratégia para fazer isso acontecer, né? Gastar falta, jogadoras que né, não são tão boas de lance livre, então é sempre bom você dar uma olhada ali antes do jogo e ver, ou se você tiver um assistente, um analista, alguma coisa assim, para te ajudar, você sempre começar o jogo falando, ó, das 6, 7 que jogam mais, essas 3 aqui, ou essas 2 aqui, são os piores lance livres, entendeu? E já começar meio que gastar nelas no fim do jogo ali para tentar, né, pelo lance livre parado. E aí sim, você precisa ter nós vamos cobrar o fundo bola e fazer aquela rápida lá, né? Então, se você se preparou para isso, não tem erro de conseguir e tentar buscando, usar os tempos mais para o fim do jogo, porque você tem condição de pedir um tempo e ir lá no ataque, aí você ganha tempo também, né? Eu acho assim, eu dificilmente gasto meu tempo extra, né? Antes desses 5 minutos do segundo. Então, dificilmente eu peço tempo no terceiro quarto. Tem que dar um derrame no time para eu pedir tempo, né? E aí, esses primeiros 5 minutos, se o jogo tá ali, tá administrável, eu não peço tempo. Aí, depois dos 5 minutos, normalmente eu peço, caso esteja atrás, né? Para precisar, às vezes no fundo bola, tentar uma jogada de fundo bola rápida para fazer a cesta, ajudar a fazer cesta, qualquer coisa assim, e os últimos 2 minutos é bom que você esteja ainda com seus 2 tempos para poder pedir esse tempo que você vai lá no ataque e em 3 segundos consegue fazer 3 pontos, 2 pontos, e vai assim, né, buscando o jogo. Mais ou menos isso. Ô, Davi, a gente viu recentemente a final da LBF, Sampaio e Sesc, que literalmente foi aquele jogo de xadrez, né? Um time ataca, o outro perde tempo para armar ali a sua defesa, e depois perde o tempo para armar o seu ataque. Como que é esse tipo de jogo que é mais esse jogo de xadrez? Você arma a sua defesa pensando em proteger os jogadores do outro time que estão ali num dia bom, fazendo mais pontos, ou você, pelos vídeos que você já assistiu da equipe, você já pensa mais ou menos a jogada que eles vão fazer para se defender? Cara, a nossa estratégia defensiva do primeiro ao último segundo foi a mesma, tá? Ali contra o time de Araraquara. A gente trocou na marcação, protegeu bem o aro, tanto que a Aline Moura não fez nem 10 pontos, né? Que era uma preocupação, e colocou o time, né, o adversário, para jogar aquele 1 contra 1 lá fora, que a gente tinha ótimas jogadoras de 1 contra 1, e o time do Araraquara fez 54 pontos. Eu acho que a defesa funcionou bem, assim, né? A gente avançou bastante nos últimos 15, 20 dias ali defensivamente, que era o plano, né? Planejamento desde o início. A gente começou trabalhando mais os conceitos ofensivos e terminou trabalhando mais os conceitos defensivos para chegar naquele momento ali, né? Da final da Copa LBF. E se você for ver, cara, decisão é importante. Você ter uma jogadora que põe a bola embaixo do braço e fala, daqui, vou ganhar essa parada aqui agora, né? E a Vitória, ela fez isso, né? Ela fez 23 pontos. Se você for ver os lances que a Vitória fez cesta, ela não fez uma cesta fácil. Entende? Ela jogou 1 contra 1, ela matou bola na cara. Aquele fim de segundo quarto dela foi impecável, que acho que ela fez 8 pontos seguidos. Aquilo ali você não perde nem tempo, você vai fazer o quê? Dar um tiro na menina, mandar alguém matar? A menina tá dando 1 contra 1,
tá fazendo cesta, aquela seleção brasileira tem que bater no peito mesmo, pelo amor de Deus, cara. Essa menina, né? Ela foi muito bem. A Vitória, na hora do vamos ver, pôs a bomba do braço, fez acontecer, né? Então, assim, é importante aquele momento ali de tempo, né? Vem, vamos fazer aquela ali. O último lance nosso foi um arremesso de 3 pontos que a jogada deu certo e a Laís, infelizmente, não acertou, né? Os 3 pontos, mas a Letícia Josefino pegou o rebote e a gente fez a cesta. Então, tem momentos que as coisas dão certo ali e outros que não, né? Normal, assim. O importante é que venceu o melhor, né? O time mais estruturado, que tem um trabalho mais a longo prazo e que na minha opinião, estava mais unido, mais junto, até pelo tempo que elas têm, né? Juntas, enfim. Eu acho que aí foi uma bela final, 4 pontos de diferença, tá tudo certo. Ó, Davi, para nós que ficamos ali nos bastidores, na imprensa, assistindo para depois entrevistar, para baixar a adrenalina já é difícil. Como que é para abaixar a adrenalina para você depois de grandes jogos assim? Como que vocês fazem para descansar a mente depois de um jogo desse? Cara, eu invisto muito na minha saúde mental, cara. Eu sou um técnico talvez um pouco diferente nesse sentido. Eu, durante a final, estava gelado, concentradíssimo, fazendo o meu melhor. Acabou o jogo, eu fui lá, a primeira coisa que eu fui foi dar parabéns pro Fábio, né, pro time do Araraquara. É um trabalho longo prazo bonito da gente acompanhar, não é isso? Eu acho que o adversário ele merece todo o nosso respeito, de não só jogar como fair play e ser verdadeiros esportistas, né, de não ficar enfiando o dedo no olho de ninguém, nem nada nesse sentido, que não é a minha linha. Mas quando você entrega o seu máximo, cara, você sai da quadra ganhando ou perdendo, você sai da quadra bem. Acabou ali, eu fui. Lógico que não estava feliz, né, por ter perdido, mas estava bem consciente do que estava acontecendo e estava bem, assim. Eu, sinceramente, eu voltei para o Luzeiros, que ficou todas as delegações ficaram no Luzeiros, né? Apesar de eu morar na frente, no prédio da frente, eu voltei para o Luzeiros, comi bem, dormi bem, descansei, segui minha vida. Ô, Davi, hoje você sai do Sampaio, deixando o Sampaio em primeiro lugar da LBF, com o vice da Copa LBF. Qual que é o principal legado que você quer deixar, pretende deixar nesse time do Sampaio, que ainda tem campeonato pela frente? Principal legado que você deseja deixar nesse basquete feminino, que você fez uma grande campanha, principalmente nesse primeiro turno, né? Alguns jogos com mais de 100 pontos, aqueles jogos, igual você comentou, que a torcida gosta de assistir, que enche os olhos da torcida, né? Eu acho que você me respondeu já. Se o mundo, né, do basquete feminino entender que precisa, né, focar, né, nessa questão de vender o jogo, e para vender o jogo precisa melhorar o produto, né, as jogadoras precisam estar melhor preparadas fisicamente, melhor preparadas tecnicamente, enfim, e o jogo fica um pouco mais corrido, mas com qualidade, também não adianta correr para lá e para cá e continuar os 50-50, né? Já valeu. Eu acho que legado eu não deixo nenhum, ou deixo muito pouco, porque são só 3 meses, né? Eu poderia deixar legado se eu ficasse 3 anos tricampeão. Aí as pessoas iam olhar e falar, poxa, a fórmula desse cara aí realmente, pô, tá entrando mais patrocínio, a liga de 11 foi para 14, e tem um impacto que era a minha ideia inicial, né? Mas como com Sim. 3 meses isso foi brecado por motivos, né? X, eu acho que eu não deixo muito legado, não. Eu torço para o Sampaio ir bem e ser campeão, e vence o melhor também, porque se a Araraquara for campeão, eu vou ficar feliz igual, ou Campinas, ou enfim, não tá mais na minha calçada esse problema basquete feminino, né? Eu tentei ajudar e fiz o meu máximo no período que eu tive a oportunidade de, né? Não tá mais na minha mão, nem penso mais nisso, teoricamente. Ô, Davi, depois dessa sua experiência pelo basquete feminino, o quão desafiador é hoje ser treinador no basquete geral, tanto masculino quanto feminino? Ah, cara, é maravilhoso. Eu gosto muito, eu gosto de trabalhar com pessoas, sabe? Eu me dediquei a vida inteira para que o basquete fosse uma ferramenta de educação. E eu, antes de qualquer coisa, sou um professor, né? Sou um cara que tento, por meio do basquete, ensinar um pouco
o que, na minha visão, é uma vida boa, uma vida virtuosa, entendeu? Eu nunca competi por medalha, eu sempre competi por virtudes, cara, vamos fazer, né, desse nosso processo um processo doloroso, exigente e glorioso, sabe? Que a gente saia daqui melhor como pessoa, que você possa ensinar aos seus filhos alguns ensinamentos que você teve aqui, né? E não só, fiz mais cesta ou não, fui campeão ou não. Eu tenho um monte de troféu de LDB aqui, de um monte de medalha aqui na minha casa, que fica tudo em gaveta e que não me interessa em nada. O que me interessa realmente é você ver um Jorginho, por exemplo, jogar o que jogou nessa final contra a Franca e me mandar uma mensagem, entende? Ver o Dikembe, a recuperada que eu, né, eu acho que foi um dos, ou o fator principal dele sair de Bauru, meu, pesadaço, vir pro Pinheiros, lógico, com uma comissão técnica que ajudou ele a emagrecer, enfim, mas principalmente a cabeça dele tá voltada e tá saudável para jogar basquete. Em 2 temporadas, esse cara virou um monstro. Hoje está casado, com filho, jogando no México, jogou no Corinthians do Sul agora, com um contrato já bem possível aí de NBB, virou um profissional de verdade. Essas histórias, assim, entendeu? Eu estou no basquete mais por conta disso, né? Tenho orgulho de ter feito parte, né, da carreira do Jorginho, do Lucas Dias, do Felipe Ruivo, Lucas Cauê, enfim, que era aquela base, o Rafael Monfort, esses moleques para mim são uns filhos, assim, eles são jogadores que eu tenho, eu sei que eu tive uma parte ali da formação do caráter deles, e principalmente do profissionalismo. Eu sei que onde vão são elogiados do quanto eles trabalham duro, do quanto eles trabalham extra, do quanto eles são parceiros de time, sabe? E eu acho que esse é o segredo, né? Para você ter um time bom, você precisa ter essa parceria de todo mundo, técnico, jogador, comissão técnica, todo mundo é uma coisa só. Né? Eu tenho esse os basketball que estão lendo aí na telinha, em latim é a minha filosofia de vida, né? O Dominus Unum Sint, em latim, que todos sejam um, né? Que a gente entenda que nós estamos, né, de passagem nesse planeta aqui, irmão, e estamos para fazer o bem e se unir com as pessoas. Ninguém é feliz sozinho, né? Harvard está aí para comprovar as pesquisas, situações felizes, 83% de situações felizes possíveis dos seres humanos tem o outro como uma referência, tem uma relação com as outras pessoas, né? Então, basquete não é um esporte para gente egoísta, gente que fica só olhando estatística e um time campeão normalmente não tem esse perfil, né? É um time que um passa a bola para o outro e vê no processo, né, o verdadeiro porquê de você estar se dedicando àquele esporte. Ô, Davi, hoje, com o encerramento do seu trabalho com o Sampaio, você já faz planos futuros? O seu projeto se ainda continua? Você faz planos de continuar num basquete feminino, de voltar para o masculino? Ou agora seu projeto é continuar com o seu projeto que você já tem em andamento e pensar mais para frente, voltar como treinador? Cara, eu tenho projetos, né? E agora, assim, como eu tenho um contrato vigente, né, até fim de agosto ali, e tenho compromissos, né? Eu tô assim, no momento que eu quero fortalecer muito a Wolves Basketball, que é a minha empresa, né? Que hoje, né, tem uma academia de basquete, também tem cursos na Hotmart de capacitação de técnicos, enfim, tem alguns braços. Eu conversei recentemente, ontem, inclusive, né, com um amigão meu que tem um estúdio de gravação e ele tem algumas ideias e ele acha que eu falo bem, que talvez podia ter um podcast, alguma coisa assim, nesse sentido. Então, eu tenho algumas possibilidades assim, mas no momento eu estou pensando em dar uma desacelerada e estou no mercado, né? Hoje em dia nós temos Liga Ouro, temos NBB, temos LBF e eu tenho outras possibilidades também. Eu trabalho num colégio que a partir de agosto eu tenho que voltar para lá direitinho, voltar a dar aula, e que meu colégio Darwin foi um super parceiro nessa minha ida para o Maranhão, né? Porque minhas filhas continuaram trabalhando lá. Um funcionário meu da UOS foi e está dando treino para mim no meu lugar enquanto, né, eu não estou
em casa, e assim, eu tenho essa parceria, né, com a Thelma eterna, a Thelma treinadora ímpar. Eu sou responsável pela parte técnica de um campeonato que, toda a modéstia do mundo, é o melhor campeonato de inverno de basquete de categoria de base, de sub-12 sub-15, chamado Liberty Cup em Arujá. Todos os jogos são transmitidos pelo YouTube, o pai pode acompanhar lá do trabalho deles. A gente tem um orientador técnico em cada quadra para conversar com os técnicos, sabe? E orientar, né? A gente tem a obrigatoriedade da defesa individual. É um modelo americano que no começo foi um pouco criticado e agora está todo mundo amando, que não tem lance livre até os últimos 2 minutos do jogo. Então, como assim? Eu vou para a bandeja e sofro falta, 2 pontos no placar e cobro fundo. E vambora. Então, imagina uma molecada que ia jogar uma partida FIBA, que ia demorar 1h30, 1h40, certo? Os nossos jogos demoram 50 minutos, 60 estourando, entra outro pontualmente. Seu horário é às 9 vai começar. Entendeu? Então, teve que mudar um pouco o modelo do jogo. Como eu fui para os Estados Unidos quando técnico de base e vi como funcionavam os team camps, eu peguei um team camp desses que eu participei, tirei algumas regras que eu achei que iam ser um impacto muito grande, como, por exemplo, cara, você bloqueou, né, fez o box out, bloqueou o adversário por rebote, e ele é maior que você, consegue pegar a bola por cima da sua cabeça, era falta de quem pegou a bola. Você tem que tomar a frente para poder pegar o rebote, ou seja, eles tinham algumas regras que forçavam você a apertar a bola, por exemplo, não tem 24 segundos o jogo deles, enfim. Eu tentei fazer um campeonato que os técnicos conseguissem treinar, né, ali para vir jogar o nosso torneio e que não fosse muito polêmico, não tivesse tantos mais problema do que diversão para a garotada, que é um torneio, né? E com isso, em 5 dias e meio, eles jogam 8 partidas em média. Cara, você perguntar para um garoto, você quer vir aqui, meu, do Distrito Federal para o Arujá, em São Paulo, para jogar 3 partidas, talvez 4, se o seu time for bem, em 5 dias e meio, ou 8 vezes. Que lance livre, irmão. Nós queremos jogar, cara. A molecada quer se divertir, quer bater bola, entendeu? E é um torneio sério, eles gostam. E tem torneio de 3 pontos, tem torneio de habilidades, tem 1 contra o Bravo, que a molecada ama. O Alex Garcia vai e passa a semana lá com a molecada batendo foto, sabe? Esse lance do ídolo é fundamental pra gente. É importantíssimo a gente fazer isso mais no Brasil, né? Ter um ídolo lá pra molecada se espelhar e tudo mais. Então, a Liberty é um campeonato assim, que eu tenho um apreço muito grande e está nesse meu projeto até 1º de agosto. 1º de agosto eu tenho que me apresentar no colégio, né? Antes disso, eu tenho alguns compromissos que eu não consigo ir. E a Wolves Basketball, com certeza, é o meu foco hoje, né? Eu estou com a academia, um clima muito bacana. Ontem eu consegui dar uma passadinha lá, amanhã já devo viajar, não vou conseguir, enfim. Mas, assim, é um clima gostoso, a gente coloca um som, a molecada se desenvolve, adora, assim, eu pretendo ampliar cada vez mais a Wolves Academy, porque eu vejo que os alunos que entram lá estão precisando desse acolhimento físico, técnico e psicológico, entendeu? E é por isso que tem uma adesão, que ninguém sai, tem poucas vagas, talvez eu tenha que abrir uma outra unidade, então eu pretendo dar uma ampliada aí na minha academia. Sensacional. Davi, queria agradecer você por ter aberto um espacinho na sua agenda para a gente fazer esse bate-papo. Já deixa espaço aberto para quando você tiver novos projetos, eventos pelo seu projeto, a gente fazer um novo bate-papo para ajudar a divulgar também. E queria que você encerrasse mandando uma mensagem para todo mundo que te apoia, que torce por você, que te acompanha desde a época do Pinheiros até os dias de hoje, pelo seu projeto social. Finaliza com uma mensagem para todo mundo. Eu, primeiramente, agradeço muito, tá, Felipe, o seu espaço, o seu convite, da gente conversar de coisas boas aqui, positivas e do basquete, né? A minha mensagem é a minha filosofia sempre. Eu acho que a gente precisa ter um basquete mais unido, tá? Eu tô
A Wolves Basketball tem 6 anos, né? A academia vai fazer 1 ano, mas esses cursos de capacitação de técnicos tem 6 anos, e a união dos técnicos, sabe, ela é fundamental para que a gente tenha técnicos de mais qualidade para que os atletas sejam melhor desenvolvidos, né? Eu acho que não tem um outro caminho, né, para o Brasil, e é por isso que eu, há um tempo, estou dedicado, né, a montar materiais, as sugestões de mini basquetebol que tem na OUS. A gente tem um canal no YouTube para quem está começando, quiser ir lá ver sobre terminologia de basquete, meu curso de o Bojanite, do pai, entrevista com Guerrinha, Ellen Luz, enfim, tem um canal do YouTube da Wolves Basketball também, que quem gosta de estudar ou gosta de basquete, né, tem essa possibilidade, porque, assim, eu acho que o conhecimento que não é compartilhado, cara, ele fica um pouco em vão, entendeu? Se eu puder na minha vida ter esse legado de tentar, com o meu exemplo e com as minhas forças, ajudar a subir um pouco o nível dos técnicos da base, porque é adulto, o cara tá lá, ele tem a forma dele de jogar, tem que ser respeitado e tá tudo certo. Mas eu acho que a gente está muito carente, sabe, de ações de base. É tudo muito recortado, assim. Há um que ensina um movimento ofensivo, não sei das quantas, o outro. A gente precisa unir um pouco para ter um alinhamento, para o Brasil começar a ter uma cara, né, basquetebolística, e assim ter resultados internacionais, e com isso todo mundo ganha, né? Tem mais clubes, mais representatividade internacional, e a gente avançar. Então, a minha mensagem é o tom isso num simples, né? Que todos sejam um, para um basquete melhor e, consequentemente, para um mundo melhor. É isso aí. Então, Davi Pelosini aqui conosco fazendo esse bate-papo. Davi, agradeço mais uma vez. Você tem espaço aberto. Quando quiser, é só chamar que a gente faz outros bate-papos de novos projetos. E obrigado mais uma vez por ter aberto um espacinho para nós. Tamo junto, fica com Deus, e eu que agradeço.